Bom dia, novo humano, nova humana. Gente, vocês não acreditam o que eu tava fazendo. Eu tava fazendo a live lá no perfil do Ana Madiari. Eu acho que essas minhas férias aqui estão me deixando muito relax demais. Desculpa, galera, desculpa. E eu atrasada aqui, né? Vocês todos esperando, a Andréia, minha convidada, esperando. E eu falando lá no Ana Madiari. Digo, gente, a Andréia não chegou até agora. O que que tá acontecendo? Perdão, gente, perdão. Desculpem, viu? Vamos lá, deixa eu escrever só o título aqui, André. Eu já vi que você está aí. É, ah, Faruz, bem-vindo. Marisa, bem-vindo. Segura só um pouquinho aí a onda, deixa eu só escrever aqui. Inteligência. Tô rindo de mim mesmo. Ai. Gente de Deus, só eu mesmo. Pronto, deixa eu publicar aqui. Peraí. Fixar comentário. Pronto. Gente, e eu explicando. Bom, vocês que estão chegando aqui agora, a gente está na segunda semana do mês. Nessa semana, dentro do programa de desenvolvimento pessoal, de conhecimento, a gente está falando sobre consciência. Eu acho que começar com esse humor é ótimo. Amiga, eu tô rindo de mim aqui por dentro muito. Eu estava achando estranho, porque eu não entrava e atualizava meu Instagram. Eu digo, mas por que será que não está entrando? Coisas de Madiarim, viu? Coisas de Madiarim, tá tudo certo, né? Vamos levar com leveza, né? Não, e acho que essa é uma coisa muito bacana da gente poder levar com leveza e rir das coisas que a gente faz, porque todo mundo se atropela, se engana, todo mundo o tempo todo. A gente tem que rir mesmo, não é? Exatamente. Então, Andréia, como eu já tomei aqui mais de uns 10 minutos, eu acho, da tua fala, deixa eu só rapidinho fazer a introdução que eu já estava fazendo lá, deixa eu fazer aqui de novo. Tá bom. Então, queridos que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos nesse nosso espaço na comunidade Ser Mais Você. Eu sou Ana Madiarim, a guardiã desse espaço, e nós estamos, a partir da orientação dos mentores desse trabalho que nós fazemos do Ser Mais Você, nós fomos orientados a construir um programa de autoconhecimento, de autodesenvolvimento que a gente está executando exatamente nesse momento. Então, é um programa que trata 4 grandes temas ao longo de um mês, um grande tema por semana. Então, na primeira semana de cada mês, a gente fala sobre cura, dos aspectos físico, emocional, mental, espiritual. E aí, eu trago convidados para falar sobre esses temas, né? Na segunda semana, a gente fala sobre consciência, desde um espaço de autoconhecimento. Então, ontem, né, nós tivemos a querida Marisa Monteiro falando sobre tempo natural e lei do tempo. Hoje nós temos a Andréia, que está aqui conosco, que fala sobre inteligência espiritual, que é uma doutora nesse assunto, uma pesquisadora, uma especialista, além de uma psicóloga maravilhosa. E eu falo isso com muita convicção, com muita honra, com muita gratidão, porque ela é a minha psicóloga, ela é a minha terapeuta, então eu sei do que eu estou falando. Então, a Andrea fala para a gente sempre na quarta-feira. E na sexta-feira a gente tem o Mauro Cardoso, Andrea, falando sobre inteligência espiritual nas organizações. Ele fala sobre espiritualidade nas organizações, né? E o É Mauro legal. desenvolveu um programa chamado Eu Sou, que é um programa de consultoria aplicado para desenvolver esse contexto nas empresas e para trabalhar a humanização das organizações. Então, o Mauro vem trazer essa visão para a gente, né? Sempre na sexta-feira. Na terceira semana de cada mês, nós falamos sobre o tema geral abundância. E de que forma? A gente traz novos conceitos de riqueza, de prosperidade e de abundância. Riqueza mais conectado aos aspectos da materialidade, do dinheiro, das posses da matéria, dentro de uma visão nova era. A gente fala sobre prosperidade na perspectiva do eu, do indivíduo próspero, uma mente próspera, um corpo próspero.
E o tema da abundância traz sobre a coletividade, o quanto de abundância a gente tem no coletivo, em nossa volta e que está à disposição de todos. Então também é bem bacana. E na quarta semana é uma semana em que a gente trata mais de dimensões elevadas, a gente fala de multidimensionalidade. Famílias galácticas, dimensões superiores, seres de dimensões superiores. A gente traz a energia dessas dimensões para ancorar na Terra. Então a gente vai para realmente um próximo nível de consciência, né? E dentro de cada semana são 3 dias de encontros, terça, quarta e sexta. Em cada dia tem sempre o mesmo convidado que vai aprofundando esses temas para nós, tá? Então, toda segunda, quarta-feira de cada mês, a Andréia volta aqui para falar conosco e aprofundando cada vez mais nesse tema de inteligência espiritual. E hoje ela vai trazer para a gente, ela já fez algumas lives aqui anteriores, viu, galera? Então, se vocês estão chegando aqui agora, querem assistir mais da Andréia, tem lives gravadas aqui no perfil do Ser Mais Você, dá uma olhada lá. Hoje ela vai falar especificamente sobre inteligência espiritual para crianças. E aí ela me deu um spoiler muito bacana. Ela me disse assim, Ana, não é desenvolver inteligência espiritual para as crianças, é manter, porque elas já chegam num outro nível, né, de consciência nessa nova terra, essas novas gerações, desde 2012 para cá, mais especificamente, né, já chegam, assim, já nascem trazendo uma bagagem de consciência muito mais expandida do que nós de gerações anteriores. Então ela vai falar sobre isso. E para você que está aqui conosco, que é pai, que é mãe de crianças, ou conhece pais ou mães, né? Convida a galera para vir assistir, porque esse é um dos grandes desafios dos pais da nova era, né? É lidar com essas crianças, lidar com uma nova perspectiva de consciência, lidar com crianças que chegam com uma visão das coisas muito mais expandida. Então, se você conhece, já dispara esse convite aqui da live para chamar essa galera para vir assistir, porque vai ser um papo muito bacana, com muitas sugestões, que eu tenho certeza a Andréia vai trazer para todos vocês, sobre como lidar com essa galerinha. Como educar, como ensinar, como partilhar as experiências da vida com eles, né? Como conduzi-los, ajudá-los, porque esse é o papel do pai e da mãe da nova era. É sustentar essa energia dessa galerinha que está aí. E muitas das vezes, esses comportamentos deles são confundidos com doenças, né? Muitas das vezes são confundidos com doenças. Então, vamos ouvir um pouco disso tudo aqui com a Andréia. Eu vou já falar, se vocês ouvirem algum barulho estranho aqui, é porque eu estou numa fazenda que o universo me deu um presente maravilhoso de uma viagem surpresa maravilhosa. Então, eu estou numa fazenda no sul de Minas. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, não estranhe, tá? Eu vou tentar deixar o microfone no mudo aqui na medida do possível, mas é a Andréia que tem que falar também. Eu vou mais ouvir aqui, interagir de vez em quando e tá tudo certo. Mas eu gosto muito das tuas perguntas. Eu acho que o bate-papo é que fica bacana, porque às vezes eu não tenho noção da dúvida que pode estar gerando nas pessoas e tu faz essa interlocução muito bem. Eu gosto de conversar contigo. E acho que para quem ouve também fica bacana, né? Fica um papo mais fluido. Eu só quis dar aqui, ó o barulhão aqui já. Então não estranhe, tá? Se tiver esses barulhos, tá tudo certo, tá tudo bem, não se preocupem, faz parte aqui do nosso processo. Eu estou aproveitando aqui, André, e rapidinho mandando aqui o convite para uma galera aqui já. Eu vou aproveitar e dizer parabéns pela tua abundância, daquilo que tu está co-criando, né? Isso é abundância, né, pra gente. E gostaria de trazer, já começando, enquanto tu vai disparando o convite, algumas sinalizações. Para quem é avó, que já tem 50 anos por aí, né? 60, 70, já consegue reparar que as crianças nascem diferente, né? Consegue reparar que elas são mais vivas. Antes o pessoal falava que as crianças nasciam, ficavam no escuro. Tem toda uma questão de cultura também, né? Mas ficavam no escuro, demoravam para falar, para caminhar. E hoje parece que as crianças já nascem de olho aberto. É uma expressão que os avós usam muito, né? Tem muito a ver com a questão das gerações e tem muito a ver também com essa expansão de consciência que é da inteligência espiritual, né? Porque a inteligência espiritual é sobre expansão de consciência.
sobre um eu transcendente. Mas eu já vou esmiuçar isso em palavras mais simples, para a gente não ficar, às vezes, com esses conceitos mais psicológicos, vamos chamar assim, né? Então, na verdade, são crianças que já nascem mesmo mais conectadas. Elas têm também pais mais evoluídos. Antes, os filhos nasciam meio que, também pela consciência das famílias, né? Eles nasciam como levas, assim, né? Tinham 10, 12. As famílias que tinham menos tinham 6, 4, 6, né? As crianças, elas eram meio que consequência e não eram escolhas. Era uma coisa que acontecia, assim. Uhum. Hoje, os filhos, a maioria deles, são escolhas dos casais. Eles querem estar nesse papel de pai e mãe. E eles têm um ou dois. Né? Rara a família hoje em dia que tem 3. Já que está ficando rara a família que tem 2. Né? Então, é uma opção ter aquela criança. Então, há uma maior dedicação a esse filho. Que pode trazer coisas boas ou coisas ruins. Como tudo na vida. Né? Coisa boa porque tu tem maturidade, desejo e investimento afetivo para aquela criança. Porque na outra época nem isso tinha, às vezes. O negativo é que tu pode colocar essa criança no trono. E aí é ela que manda na casa e não é mais o adulto que manda. Tem essa questão, né? De qualquer maneira, é bom, por mais expandida que as consciências dessa nova geração está chegando, cada vez vão chegar crianças com mais conexão com o seu eu, vamos chamar aqui eu posso dizer, com o seu eu divino, né? Sim. Elas estão num corpo imaturo e num cérebro imaturo, numa condição cerebral imatura. Quem precisa ajudar essa criança a desenvolver a sua capacidade cerebral são os pais, os avós. Então, não se furte, não diga assim, ai, meu filho é cristal, meu filho é diamante, né? Não quer dizer que ele seja superior a você. Ele ainda está num corpo infantil, com uma mente infantil, que precisa de espaço para se desenvolver. Porque isso é inteligência. Inteligência é um potencial, inteligência espiritual, né? Então, inteligência é um potencial a ser desenvolvido, conforme as etapas neurológicas que a gente vai vivendo. Então, é o papel do adulto que, teoricamente, já desenvolveu as suas capacidades neurológicas, a ajudar a regular e desenvolver a capacidade de seus filhos. Os professores também. Então, não se furtem professores, não é? E aí a Ana bem sabe, vão desenvolver as capacidades intelectuais, racionais, emocionais e espirituais. Agora vamos falar da espiritual, então, né, Ana? Como é que a gente faz para manter essa espiritualidade? Porque essa conexão das crianças com algo maior que elas já nascem. Ela não esqueceu ainda. Nós adultos não esquecemos, a gente usa a razão e vai se esquecendo, né? É muito comum a gente ouvir as crianças falarem, eu tenho saudade de casa, quando elas têm 2, 3 anos, né? Que casa é essa que eu estou falando? Ou Eu então me trazer lembro. experiências, né? Assim, tipo, mãe, eu vi tal coisa em tal lugar, né? O Arthur, né, a filha da nossa amiga Lari, eles trazem muitas informações desse tipo, né? Eu estava na nave trabalhando, consertando não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Ou então, eu tive aula com o Mago Merlin essa noite. Tipo, da onde? Nem sabe que existe Mago Merlin, né? Não viu em lugar nenhum, não leu em lugar nenhum, não teve filminho. Então, eles trazem, né, uma memória de informações do outro lado do véu muito mais presente, muito mais latente no dia a dia deles. E aí, só acrescentando antes de você concluir, você falou sobre essas classificações que começaram a surgir sobre criança cristal, né? Começaram a surgir, não, já é antigo, né? Porque a gente também foi classificado, enquadrado aí em determinadas categorias, né? De evolução de geração, né? Então, criança cristal, criança arco-íris e tudo mais. E, de fato, essas classificações elas servem para trazer características que mais ou menos te dão uma noção do comportamento e da missão dessas crianças, né? Nessa nova terra. Mas não pode limitar a nossa visão em relação ao quem nós somos para sustentar essas novas crianças, porque é a gente que está abrindo o caminho, né?
E os pais são guardiões, assim como tu é guardiã do ser mais você, os pais são guardiões dessa nova vida que está aqui, né? Ela vem com potencial, ela não vem pronta. E Uhum. essa é uma confusão que eu vejo que os pais fazem, às vezes eles colocam as crianças num pedestal, né? E acham que eles já são são superiores e guiadores deles próprios, eles invertem a relação. Mas se essa criança nasceu na sua família, ele é seu filho, sua filha, é seu neto, seu sobrinho, ele tem você que é o adulto. Você que está ali para desenvolver e encaminhar para que esse potencial cresça e se desenvolva e não morra. Porque o potencial pode ficar latente, adormecido e nunca se manifestar. Verdade. Né? Uhum. Porque o ambiente e a cultura têm essa possibilidade de fazer as coisas florescerem ou morrerem. Uhum. Olha só. Sim. Então, nunca abra mão do seu papel de pai e mãe. Isso para qualquer pessoa. E a gente estava falando dessa questão das crianças que têm essa conexão mais com o seu eu interior, com o seu eu divino, com a sua parte mais espiritualizada, vamos chamar assim. Só que se os pais não acreditam, ou se os pais acreditam em alguma coisa formatada, quadradinha, eles vão desvalorizar ou vão achar que é fantasia da criança, ou vão tentar enquadrar dentro do seu conhecimento. Né? Então, se eu sou católica, eu vou dizer, não vou acreditar nessas coisas, mas eu vou acreditar se ele falar que tem um anjo da guarda, que ele viu o anjo da guarda. Uhum. Se eu sou, sei lá, espírita, eu já vou achar que tem uma relação mesmo com o espírito guardião. Assim vai indo. E se eu sou ateu, eu acho que tudo é bobagem. Né? De qualquer forma, não desvalorize. Se você que está nos ouvindo aqui, independente da sua crença, inteligência espiritual é algo científico e existe em todos nós. Você tem a opção, e eu quase que digo isso, vou dizer então, obrigação, né? De desenvolver a inteligência espiritual do seu filho dentro da sua habilidade, mesmo que você não acredite em outras. E como é que a gente desenvolve essa inteligência emocional, espiritual das nossas crianças, independente da nossa crença? Tá? Já que já tem isso dentro deles. Como é que eu mantenho e expando isso? A primeira coisa é pensar que a criança tem que olhar para dentro. Inteligência espiritual é olhar para dentro. Porque dentro da gente é que a gente encontra os laços para fazer conexão com o que está fora. Né? Então a gente tem que ensinar as crianças a olhar para dentro. Como é que a gente faz uma criança olhar para dentro, Ana? Uau, que pergunta difícil, principalmente para mim que não tenho filho. Uhum. Eu tô aqui na fazenda aqui, né, convivendo com meus primos, né, que tem duas crianças pequenas, um menininho de 5 anos e a Mariana de 2 aninhos. E, cara, eu já falei isso para minha prima, né, e volta e meia eu falo isso quando eu convivo com pais que têm criança, né, que assim, ó, realmente, né, a mãe, ela é treinada durante a gestação para treinada que eu digo, não só fisicamente, mas eu acho que Uhum. espiritualmente ela vai recebendo blocos aí, downloads e tal, né, para ser preparada para lidar com essas crianças assim, né? E ao mesmo tempo, à medida que a criança age e interage, ela cria um outro universo que o pai e a mãe não estão preparados de jeito nenhum. E aí, para quem está de fora, para quem não vivenciou essa realidade, né, de ter um filho, né, desde petitinho, criar aquela coisa toda, eu olho para isso tudo e digo, uau, nossa, ser pai, ser mãe é uma outra escola, principalmente ser mãe, porque é quem convive mais com a criança, é um outro universo de aprendizado, é um pós, pós, É uma pós, pós, pós oportunidade. doutorado de É, relacionamento, em é. relações, em relações. E aí, eu tô falando aqui dessa realidade, mas que tem a ver com o que a gente está falando, o quanto a idade das crianças faz uma enorme diferença nessa relação, no comportamento do adulto para com a criança,
porque o adulto Uhum. fica menos paciente com crianças um pouquinho maiores, Uhum. né? Com as Uhum. perguntas, o porquê disso, o porquê daquilo, que horas que chega, onde que vai, o que que é isso, tal, tal. E com a criança menorzinha, porque acredita que é mais frágil, talvez, Tudo bota é nesse bonitinho. pedestal, bota Uhum. nesse pedestal que você falou. E aí a criança pequenininha manipula Uhum. todo mundo. E Direto. quem tá de fora vê isso, porque não tá ali É. naquele universo que é comum para eles, né? Ela manipula de tal forma que ela realmente ela consegue tudo que ela quer. Uhum. Tudo que ela quer. Tudo que ela quer. Os pais ficam um pouco cegos, né? E os avós também com essa Fico. manipulação. E eu tô aqui com avós também. Os pais, meus primos, e os avós, que os pais do meu primo, né? O marido da minha prima. Então, é muito claro para quem está de fora a gente perceber isso, mas Uhum. também é muito claro o quanto é um aprendizado contínuo, constante, o tempo todo sobre relações. Relações. Que é o nosso maior problema, né? Uhum, Lembra que eu sempre digo para ti, é tão difícil falar de inteligência espiritual sem falar de inteligência emocional? sim. Porque inteligência emocional é a nossa capacidade de relacionamento. Essa é a Uhum, definição de inteligência emocional. Se nós não precisássemos nos relacionar com outras pessoas, a gente não precisava ter inteligência emocional, uhum, não é? sim. Porque a gente sozinho é fácil, o brabo é estar com mais um, né? Exatamente. Ou mais vários, né? Exatamente. Então, uma primeira parte é essa questão de ajudar a criança a olhar para dentro dela, é validar os sentimentos dela, é ajudá-la a nomear e reconhecer os sentimentos. Então, a mãe, o pai, os avós desvalidam todo o tempo as crianças. A criança chora, para de Uhum, chorar, para de chorar, uhum, para quem está chorando não tem motivo para chorar. uhum. Como não tem motivo para chorar? Pode ser que o motivo para ti seja bobo, né? Mas para criança grande, né? Ó, olha só o exemplo, já tá chorando, né? Isso é muito interessante. Ou a criança tá triste. Por que tá triste? Para com isso, vamos lá, vamos brincar, vamos fazer, vamos lá. A gente desvalida o tempo todo. Ou a criança faz alguma coisa que ela fica contente, alegre. Ai, que bobo, tá se aparecendo. Olha só, olha que ridículo. Olha como nós, adultos, desvalorizamos os sentimentos das crianças. Então, ela percebe e aprende que o que ela sente, ela tem que esconder dos outros e ela nem sabe nomear. Ou o que ela está sentindo não tem valor. Ela vai Uhum, se desconectando dela. E a primeira parte, lembra da inteligência espiritual? É um olhar profundo para dentro de si próprio. uhum. Porque como é que eu vou olhar o outro, vou ter empatia pelo outro? A gente já falou isso lá no evento do Novo Humano, né, Ana? Sim. Como é que eu vou ter empatia com outras pessoas? Como é que eu vou ter solidariedade? Como é que eu vou trabalhar em cooperação se eu não consigo ter solidariedade comigo mesmo? Se eu não consigo ter empatia comigo mesmo? Então, nós adultos temos que tomar muito cuidado de não desvalidar o sentimento daquela criança, mesmo que a gente E, não compreenda. Fala, fala. Andréia, porque isso a gente já ouvia na nossa educação, assim, nós, na nossa idade lá atrás. A quantidade de nãos, não, Uhum. não isso, não aquilo, não faça, não é, não, não, não. A quantidade de nãos que a criança recebe. Isso também é uma forma de desvalidar as escolhas dela, não é? Sempre, sempre. Porque você, por exemplo, a criança teve um ataque de birra. É difícil de lidar com ataque de birra, eu entendo. Porque eu tenho 2 filhos adultos agora, né? Praticamente adultos. 22 e 18 anos. Mas eu lembro dos ataques de birra. E às vezes a gente está na corrida e não dá conta. Mas eu poder olhar e dizer assim, eu entendo que tu está irritado agora. Eu entendo que tu não está conseguindo te controlar agora. Olha como é difícil, diferente eu dizer isso. Eu entendo, tu tá irritado. Tá nomeando para a criança, ela vai sair daquele estado de birra e ela vai olhar para ti. Ah, isso que eu estou tendo agora é uma irritação. Aí tu ensina a criança, mas agora tu precisa te controlar. Respira e nós temos que seguir. Uhum, Porque tu não valida, não quer dizer que a criança vai ter um piti, ficar gritando, berrando, tu vai dizer, tá bem, pode ficar aí. Não, não é isso. Mas valida. E diz, neste momento não dá, depois nós podemos conversar sobre isso. Eu preciso que agora tu te acalme, eu preciso que agora a gente siga.
eu percebi que tu está muito irritado, mas eu também estou irritada. E agora eu quero que tu pare. São coisas muito diferentes de dizer, cala a boca, para com isso, tá te exagerando. Porque tu não precisa aceitar toda a irritação da criança, mas tu pode dizer, eu estou vendo, eu percebo que é isso, eu entendo, estou dando nome, é irritação, é frustração, é mágoa, mas neste momento tem que parar. Então tu vai ensinando a criança também a nomear, a reconhecer e a controlar. Olha que lindo. É muito diferente de dizer cala sua boca, ou para com isso, ou simplesmente não olhar e dizer fica aí no chão, que eu estou indo embora. Ô, Andréia, eu assim, não é te corrigindo não, tá? Mas eu quero só te convidar também, né, a Claro. tirar a palavra controlar para gerenciar. Boa, boa, Porque, muito boa. se a gente também entra, a gente como adulto sabe isso, né? Nós estamos muito no controle o tempo todo de tudo. E quando a gente está no controle o tempo todo de tudo, a gente não está no fluxo das coisas. E aí quando você traz essa fala, né, de ensinar a criança, ó, eu entendo que você está na raiva, eu reconheço a tua raiva, mas por hora a gente precisa seguir, né? Ou seja, o que é isso? É seguir no fluxo. Não é controlar a emoção, mas é gerenciar. Ok, eu estou sentindo, mas eu vou continuar sentindo, mas eu tenho que andar, eu tenho que seguir o fluxo. Então, só Perfeito, me chamou a perfeito. atenção isso aqui, né? Não, perfeito, porque eu falei isso segunda-feira, assim, a palavra em psicologia é autocontrole. Mas, mas ela está errada, porque o certo é isso que tu falou, é o autogerenciamento, não é o autocontrole. Porque eu não controlo o que eu sinto, mas eu Uhum, posso gerenciar o que eu sinto, né? uhum, uhum. A gente não tem controle das emoções nem das situações, mas a gente tem o gerenciamento daquilo que nos acontece. É perfeito. Esse serviço de psicólogo foi excelente, porque a psicologia também está baseada na velha cultura, né? É verdade, verdade. Como é a Então, nossa educação, né? Assim, a nossa educação ainda é muito baseada na velha cultura. Então, nós estamos aprendendo agora também a nos observar e prestar atenção no que a gente fala, como a gente fala, que é o que tu está ensinando, como lidar com essas crianças. E se não estivermos nesse estado de presença, né, atento ao que está sendo falado, atento ao que eu estou dizendo, atento ao que eu estou sentindo, se eu não estiver presente, eu sigo repetindo coisas que já não fazem mais sentido. Só está ali é no verdade. padrão. Só está no padrão, mas não faz mais sentido, né? Então, é um aprendizado o tempo todo, né, amiga? Nossa, é verdade. Não, é perfeito. Eu vou me gerenciar, quer dizer, me policiar num bom sentido para tentar trocar esses vícios de linguagem, né? Da antiga era, vamos por assim. E Uhum, traz também umas noções equivocadas. Mas uhum. vamos fazer de conta, Ana, que os pais têm uma inteligência emocional boa, maravilhosa, é difícil, mas mas tem um certo equilíbrio que conseguem lidar com seus filhos nessa parte da emoção. Vamos esquecer essa parte, fazer de conta que está tudo bem, que é o nó das relações, mas ok, vamos lá. Né? Como é que a gente desenvolve, então, a inteligência espiritual das crianças? Tem algumas coisas bem práticas, assim, até para a gente ser práticas, que mesmo que você tenha uma questão emocional não muito boa, né? Ou tem um desequilíbrio emocional pessoal, uma inteligência emocional ruim, você vai acabar aprendendo com essas ações para si próprio, como pai e mãe, como adulto, e vai ensinar as crianças de forma indireta a desenvolver a sua inteligência espiritual, a delas e a sua, né? A primeira delas é ter um animal em casa. Parece brincadeira. Ter um bichinho em casa. Mas ter um bichinho de forma amorosa, porque tem gente que tem cachorro e trata o cachorro de forma cruel, às vezes, né? Ou trata o cachorro como ser humano. O cachorro não é ser humano e também não quer dizer que tu tem que tratar ele de uma forma cruel, né? Utilitária. Porque conviver com a natureza, conviver com os animais, traz muito essa questão do amor, não só para as pessoas, mas começa a conectar as crianças com amor à natureza. Então começa com um bichinho, né? Um bichinho que ela possa interagir. Quanto mais experiências ela tem, aí na fazenda tu vai vendo, né? Melhor é.
mas que seja com respeito. Então, presta atenção que valor você dá para esse animalzinho desta criança, né? Como é que você trata esse animalzinho? E tão importante quanto ter um bichinho é cultivar com a criança uma horta ou um espaço vegetal, ou vasos, flores, não importa. Mas se você tiver uma rotina de ter um canteirinho, que seja um vasinho de algo que ela plante, que vocês possam consumir, né, de comida, um temperinho, mas que seja dela, bota a plaquinha lá. Se eu tenho o Joãozinho, a plaquinha do Joãozinho, eu tenho a Mariazinha, a plaquinha da Mariazinha, e vocês cultivam juntos. Porque vai morrer, vai precisar de água, se tu esquecer de regar, vai secar, aí tu vai poder arrumar, a terra tem que ser adubada, a criança vai mexer na terra, mesmo em apartamento. Ela vai vendo o contato dela com a natureza, ela vai aprendendo esse ciclo da planta, né? De que ela cresce, que ela morre, que ela precisa ser podada, que ela precisa ser colhida, que precisa ser limpa, que precisa ser cuidada. Todo esse cuidado com a natureza, seja com o animal, seja com a planta, é um conectar-se com a natureza. E traz muito ensinamentos. É bom que o pai e a mãe façam junto com a criança. Meu filho já está com 10 anos, eu nunca fiz isso. Começa agora. Minha filha e meu filho não gostam dessa história. Até a avó, tem no teu apartamento. Esse aqui é a tua plantinha. Tu vai me ajudar a cuidar toda vez que tu vier aqui em casa, né? Porque é um contato com a natureza. Quanto maior for esse contato, melhor. Mas que tenha uma parte que seja responsabilidade da criança, né? No meu Instagram tem a história do pimentão 1 e 2. Eu tenho um pé de pimentão aqui na minha casa e eu cuido dessas plantinhas. Eu faço isso para mim, porque toda vez que eu vou lá e acontece alguma coisa, aquilo sempre me traz um ensinamento, né? E isso a criança parece tão simples, Ana, tão simples quanto isso. Mas não é só eu vou no parque com os meus filhos. Eu vou. Aí, como tu está na fazenda, tem a fazenda, eles olham os bichos, não é assim. Tem que ter um bichinho, ou uma plantação, uma plantinha que seja da responsabilidade daquela criança. Que ela tenha que estar ali olhando e cuidando daquilo. Porque assim ela vai aprender. Ela desenvolve a autorresponsabilidade, né? E o contato com a natureza. Porque a natureza ensina muito, porque é uma troca. Aí a questão toda ambiental que a gente deseja para as gerações futuras vai começar por ali, né? Porque na fazenda, por exemplo, ou num sítio, eu vou no parque, olha que lindas árvores, meu filho, vamos abraçar as árvores. Não tem nada. É uma experiência interessante, bacana, mas acabou ali, né? Sim. Agora, não tem continuidade, né? Não. Agora, se ele tem que cuidar das plantas. Por exemplo, aqui em casa a gente tem um canteiro de temperos. Ele é meu, porque eu que gosto de cozinhar e tal. Meu filho começou a aprender a cozinhar já grande, né? Claro, obviamente, 17, 18 anos. E ele começou a pegar os temperos da minha horta, né? E ele disse assim, mãe, é tão bacana a gente poder pegar e sentir o cheiro e ver as coisas. Como a natureza é dadivosa. Olha a frase que ele aprendeu. Como a natureza é dadivosa. Né? A gente vai lá, lindo, né? olha, é lindo. E eu, quando vou pegar uma coisa minha, né? Eu vou lá e digo, dá licença, obrigada. Eu também. Eu já, como eu gosto de você, tem uns temperos que eu gosto mais, né, e tal. E ele dizia assim, eu tenho que pedir licença, mãe, toda vez que eu vou pegar. Isso que ele é grande, né? Que já praticamente. Então, isso é uma coisa que as crianças vão aprendendo, né? A lidar com isso. Aí tá a oportunidade, né? Quando ele traz a pergunta, né? Eu tenho que agradecer mesmo, mãe. E aí você tem a oportunidade de explicar o porquê, o que está por trás daquilo, qual é a consciência na relação com a natureza que está por trás daquele ato de plantar um tempero, colher esse tempero, usar esse tempero, o que tudo nesse processo, nessa cadeia, o que está sendo envolvido, né? E ali a gente tem a oportunidade de explicar, de ensinar o porquê, não é?
E essa relação mesmo de poder, vou lá colher, também uma coisa bacana que foi por acaso, que eu não tinha essa noção, né? Quando um dos meus filhos nasceu, a gente plantou uma goiabeira. Então, a goiabeira tem a idade dele. A gente diz, essa é a tua goiabeira, né? A gente se mudou, depois visitou a casa, que continua com a goiabeira, né? E eles, esta é a minha goiabeira. Nossa, como ela cresceu! Ela cresceu mais que eu, né? Ela dá tantos frutos. Quer dizer, faz toda uma reflexão por ter uma referência com a natureza. Aprende muito com isso. Uhum, Então, imagina se você cultivar algo com seu filho, ou com a uhum. sua filha, ou com o seu neto. Seja o que for, a florzinha que seja, vai fazer diferença, né? É o contato com a natureza. E Quer fazer um comentário? experiências, essas experiências, elas geram memórias emocionais, né? Que Uhum, vão gerar reflexões, não só no momento que a coisa está acontecendo, mas lá no futuro, quando ele lembrar, né, dessa experiência, dessa situação, vai trazer um outro salto de aprendizado, de reflexão, lá daquele momento no futuro, né? Mas que uhum. está sendo Sempre. criado hoje aqui, que está sendo criado aqui e agora, né? Aí vocês vão dizer para mim, com que idade, Andréia, eu começo a plantar com meu filho? Sempre. Agora, né? A É. idade é de agora. É. Ah, mas agora eu tenho meus filhos adultos. Por que não faz? Por que não dedica uma planta para cada filho na tua casa? E quando eles vêm te visitar, diz, essa aqui é a tua. Eu Uhum. cuido e, É porque e lembro de ti. a gente está sempre aprendendo, está sempre evoluindo, está sempre crescendo. Não tem idade para isso, né? Não tem E, idade certa fa- para evoluir e crescer. e você que é adulto, faça você também. É uma experiência impressionante de contato com a natureza. Uhum, Que seja num vasinho dentro do apartamento, uhum, né? A uhum, segunda dica super bacana é faça orações com seus filhos à noite antes de dormir. Aí você, não importa qual a religião que você tem, ou se você não tem religião, né? Faça oração. Porque mesmo que a gente peça, e eles pedem coisas engraçadas, e se tu tiver a oportunidade de fazer as orações com os teus sobrinhos, né? Primos, sobrinhos, sobrinhos, primos, eu não sei como se chama. Tu vai ver que é engraçado, a gente acha engraçado, eles pedem coisas muito engraçadas, assim. Ah, que eu tenha boa nota amanhã na prova, que não chova no meu aniversário, sabe? Coisas assim. Mas a gente vai ensinando primeiro a ter um contato com algo superior, e é muito positivo saber que tu não está completamente sozinho no mundo, que há algo maior que te protege. Claro que tem relações infantis com Deus, Deus é o papai do céu. Quem fala assim, Deus é meu papai do céu, isso é uma relação infantil, porque é uma relação de proteção, né? Mas tudo bem, pelo menos tem uma relação, né? sim, sim. Então, faça as orações com eles, porque eles vão evoluindo, assim, vão falando coisas muito bonitas, mesmo que eles comecem só pedindo presente de Natal, presente de aniversário, e fiquem milionários, umas coisas assim muito sem sentido, né, para ti, né? Sei lá, umas coisas que o time de futebol ganhe. Você pode começar primeiro vai trazer essa questão mais, essa relação com um ser divino fora de ti. Segundo, porque você vai começar, depois de um tempo, dizer assim, vamos agradecer também, meu filho, ou minha filha, Uhum, vamos fazer agradecimento. O que teve de bom no teu dia de hoje? Isso é também validar e trazer para dentro de si, para a pessoa pensar, a criança pensar, o que foi bom hoje para mim? O que aconteceu de bacana que eu posso agradecer? Então, a vida é uma uhum, dádiva, a vida é um agradecimento. Mesmo que você seja ateu, se você faz uma oração ou uma reflexão do dia com a criança, o que você gostaria de pedir e o que você gostaria de agradecer? Ela tem que pensar na vida dela, do que pedir, do que agradecer. E quais são os valores? Tem momentos em que alguém vai estar doente, a pessoa vai pedir, papai do céu, eu queria que a mamãe, ou o papai, ou o primo, o vizinho, o cachorro melhore quem está doente, né? Então, tu vai trabalhar também essa questão da frustração por estar doente, da cooperação, da ajuda, da preocupação, da sintonia com o outro, né? E consigo próprio. Olha quanta coisa se experimenta uhum, na oração da noite. uhum. E Muitas, a tua, muitas mesmo. é a tua possibilidade de ensinar muita coisa. Uhum, Por exemplo, pessoas que têm fé, não importa qual fé, qual religião, elas, quando
alguém morre, elas toleram melhor a perda daquele ente querido, porque tem algo na sua fé que a sustenta, que diz que a morte é uma passagem, né? Então, veja uma criança ter a perda de um bichinho, de um animal de estimação, ou ter a mais grave ainda, perder alguém que ama, né? Um familiar, um parente, um vizinho. E você poder conversar com ela sobre isso. Porque já tem uma base de fé, uma base que diz, não, mas olha, existe outra vida, a pessoa foi para outro lugar, vamos conversar sobre isso, e vai ajudando a criança no processo de luto. Olha que Sim. lindo que é, uma simples oração de noite. E isso fica tão forte que ela fazer isso para, mesmo que ela depois vá para fazer a vida dela e nunca mais fale contigo, ela não perde esse hábito de fazer as suas orações à noite, nem que seja mentalmente. E isso é uma sementinha. Não sei quanto tempo a gente já está, né, Ana? Mas são duas sementinhas só. Quase. Pois Como eu atrasei para começar. São duas sementinhas bem pequenas, viu? Mas que têm um fruto imenso. De novo, a natureza nos ensina. As sementes são pequenininhas, dão árvores lindas, cheias de frutos. Então, dê essa possibilidade para os seus filhos. Conviver com a natureza, ter uma plantinha, ou uma hortinha, ou um vasinho que seja responsabilidade dele ou dela, e faça as orações à noite. Já é um bom começo e a gente volta a esse assunto mais vezes, né, Ana, para dar outras dicas. Exatamente, André, exatamente. E aí é legal, né? Vocês que estão aqui assistindo, de novo, né? Se conhecem pais, mães, avós, né? Que convivem com crianças, e aí não é só criança pequena, é adolescente, é filhos adultos também. Manda essa live para essa galera depois, vai ficar salvo aqui. Manda para os seus amigos, manda para os seus conhecidos, porque olha, são duas dicas que a Andrea deixou que dá para serem aplicadas em qualquer idade, né? Em qualquer nível de desenvolvimento, porque sempre vai trazer o aprendizado que aquelas pessoas naquele nível estão abertas para receber. Então, compartilha essa live, manda para todo mundo, deixa seus comentários aqui se você gostou. Se você tem perguntas para a Andrea sobre esse tema, deixa aqui escrito também. E a gente pode voltar a falar desse tema no nosso próximo encontro no mês que vem, né? No mês de março. Ou a gente entra com o contexto da inteligência espiritual aí dentro de outros níveis, por exemplo, para melhor idade, né? Ou para os relacionamentos, a gente pode entrar dentro de outros contextos. Fica aqui, então, o meu convite para vocês que estão assistindo a gente, quem chegou agora, quem chegou antes, né? De trazer... Deixa eu dar fazer um convite para as pessoas. Que escrevam as suas experiências com os filhos, com o tipo de plantas, com os animaizinhos e com as orações. Escreve para nós, né? Porque vai ser bacana para as outras pessoas. E também para as outras pessoas poderem ler e também se inspirarem naquilo que você estiver escrevendo, né? Olha, eu fiz orações com meus filhos, eu faço orações e aconteceu tal situação, eu achei tão bacana. Ou eu estava na horta, a gente plantou tal coisa e aconteceu tal coisa. Escrevam para poder inspirar outras pessoas. Mesmo que vejam esse vídeo depois, escrevam, a gente vai ler com todo gosto, né, Ana? E vocês vão inspirar outras pessoas. Inclusive, vou aproveitar essa semaninha aqui que eu tô com os meus sobrinhos, priminhos, né? Vou colocar alguma coisa em prática aqui e depois vou relatar como foi, Andréia. Boa. Eu vou adorar ler. Eu acho que vai ser muito bonito, assim, que é muito bacana. Sim, vai ser sim. Então, minha querida amiga, companheira de jornada, mais uma vez, hashtag tamo junto. Gratidão por esse momento, por essa oportunidade aqui juntas, né? E mês que vem temos mais, mês que vem temos novos encontros para vocês que estão aqui com a gente. E nessa sexta-feira tem outra live, galera, falando sobre espiritualidade dentro das empresas, nas organizações, trazendo um contexto de humanização. Então, sintam-se todos convidados às 10 horas da manhã com Mauro Cardoso. Vai ser uma top aula também nesse outro contexto, que é o contexto empresarial, né? Essa outra visão de como trazer a espiritualidade para dentro do contexto empresarial. Também vai ser muito, muito especial. Andréia, minha amiga, minha querida, gratidão. Mais uma vez. Beijo, aproveita aí. Estou aproveitando. Todos vocês que estão aqui com a gente, né? Um grande beijo para vocês. Obrigada por terem participado conosco dessa live. Se você não assistiu, assiste depois, vai ficar salvo aqui. E relata para a gente as suas experiências com essas duas dicas que a Andréia deixou aqui hoje.
viu? Bom dia, Júnior, e até o próximo encontro, porque a gente já está terminando. Tchau. Um beijo para todo mundo, gente. Até a próxima live. Tchau, tchau.